Cara, me surgem muitas dúvidas quando você fala isso. É. Por exemplo, no primeiro momento que você já... Antes disso, antes da casa, você disse que você ficou com uma raiva de Deus tremenda. Fiquei com raiva de Deus. 6 anos, né? E aí, a partir daquele momento, qual foi a sua relação com isso? Em relação Com a fé, o quê? com Deus? Com a fé, a gente vai dar um salto temporal agora em relação a isso. Com 17 anos, eu passei por uma doença que me deram 2 anos de vida, que era como se fosse um tumor. Por 1 ano e meio, acreditei que era um tumor na cabeça, porque não tinha como operar, é uma doença óssea que eu tenho na cabeça. E aí foi descoberto que era uma displasia fibrosa, que é quando tu já nasce com um osso maior que o outro, e na puberdade os dois vão crescendo. E nessa puberdade, o médico acabou descobrindo depois de 1 ano e meio e falou, olha, não tem como operar, quanto mais tu raspa o osso, mais ele desenvolve. O que tem para fazer é tu parar de crescer. Eu tava com 17 anos ali. Como que tô na fase da puberdade, como que eu vou parar de crescer? Parei de crescer. Fiquei com a minha mesma altura hoje, com meus 17. Sofro com uma enxaqueca constante, é o efeito colateral de estar vivo. Entendi que essa dor faz parte do meu processo. Tem dias que dói mais, tem dias que dói menos. Quando eu coloco a máscara, dói muito mais. Meu pai passou por 3 câncer. Já fazia um trabalho social, porque quando eu identifiquei que eu tinha um prazo curto de vida, a minha grande necessidade foi 2. Uma, ajudar as pessoas, e outra, estudar, querer aprender, querer me desenvolver. Então, tudo que eu pudesse fazer, eu fazia. Dança, luta, por mais dificuldade na parte... Entrei numa faculdade de educação física, mesmo sabendo que eu não ia completar ela inteira. E aí, nesse processo, meu pai passa por 3 cânceres. Meu pai... No primeiro câncer dele, ele passa por 3 cirurgias, e na 3ª cirurgia meu pai desiste do tratamento. Eu já fazia visitas no hospital vestido de palhaço, fiz curso com doutores Alegria, sempre me especializando. Mas quando meu pai desistiu foi um choque. Nunca tinha visto. Meu pai tem 1,90 m, cara, extremamente forte, entrou numa depressão e desistiu. Ajudei a motivar ele. A gente vê muito filme, eu e meu pai, a gente gosta de ver muito filme. E aí, num dia, a gente tava vendo o filme do Gladiador. Eu falo assim, pai, isso aí não existe. O cara cansado, ferido, com fome, entra numa arena pra lutar com 6 caras armados, cheio de proteção, de armadura. Meu pai dá um pause no filme e fala assim, cada espadada que ele dá é como se fosse a última da vida, tanto na defesa quanto no ataque. E eu gravei. No dia que ele tava doente, tava minha mãe, meus irmãos, meu avô, minha avó, pai e mãe do meu pai. Eu tava com vergonha, cara, de conversar com ele, assim, de falar eu te amo, eu tava com vergonha. A gente tem muitas crenças, assim, mas eu vou falar com meu pai. Comecei a conversar com ele e contei essa história. Falei, pai, o senhor tem que ser esse gladiador. Entrar na cirurgia como se fosse a última, na vida. E aí eu vi que ele dá uma respirada, assim, mas nada acontece. Então eu projetei um sonho para ele. Que em vez de ser o sonho dele, foi um meu. Botei a mão dele na barriga da minha esposa, estava grávida de 5 meses, e falei, ó, eu quero que o senhor se cure, porque eu e minha filha ver o senhor pescar. Meu pai é filho de pescador. Quando ele jogava a tarrafa no mar, era uma cena espetacular, as pessoas paravam para ver meu pai. Isso dava uma sensação de herói, assim, um filho, meu pai. E meu pai fecha os olhos e se concentra. E todo mundo recua, cara. E o médico chega e fala, Daniel, vamos operar, como que tá, não sei o que, tal. E o pai abre o olho, não fala nada. Ele abre o olho, mostra uma força muito grande interna. O médico tira da sala, e o médico volta e fala, o que falaram para ele? Que ele tá motivado. E eu vi que motivou o médico, cara. Motivou a equipe. E aí eu fiz a promessa. Se o meu pai se curar, eu farei o trabalho de Batman, porque eu acabo conversando com o médico e ele diz o seguinte, Cris, eu perguntei, né? Por que meu pai está passando por isso? Porque no câncer, a pessoa atinge o estado de luto, que é a negação, a raiva, a barganha, onde entra as promessas, que é a negociação, a depressão e a aceitação. É nessa ordem. Só que a velocidade de cada estágio depende de cada pessoa, das suas crenças, sua religião, a família. Então, a minha promessa era não alegrar pessoas doentes no hospital, mas fortalecer elas ao ponto de elas não desistirem do tratamento. E passar pelo processo para chegar mais rápido na aceitação. Para chegar mais rápido na aceitação. Que é onde a pessoa tem mais chance de sobreviver. Isso. Uau. E aí eu faço isso há 15 anos. E aí eu morava em Santa Catarina, fui gravar um podcast aqui em São Paulo. Na volta, o avião tava... Não sei se foi um drone ou um pássaro, pegou na turbina e a gente teve que fazer um pouso de emergência. Cara, pânico geral. Tu sabe que o negócio tá pegando feio quando a aeromoça começa a ficar com medo.
Porque o padrão é olhar a aeromoça, né? Aham, Olhou a aeromoça, não, a exatamente. aeromoça tá normal, tô normal. Quando começou todo mundo nessa gritaria, eu acho que eu consegui manter a minha calma, porque é incrível isso, vocês vão achar que é loucura. A hora que o avião tá caindo, o barulho que faz é o mesmo barulho da música do Batman, que é o tema do Coringa. Aquela coisa assim... E aí começa a música. E eu acho que nesse momento, cara, o meu cérebro desligou o Cristiano e ligou o Batman dentro de mim. E aí eu fiquei calmo e pensei, cara, minha filha tá bem. Eu fui um pai muito presente na vida dela, ela vai lembrar de mim pro resto da vida. A minha esposa tá bem financeiramente, ela tá bem. A minha academia tá legal, meus funcionários estão bem. Eu já era pra ter morrido. Eu já era pra ter morrido com a bala, com a doença, Talvez queimado na cara. talvez queimado. Falei, cara, tá de boa. Aceitei. E aí veio um negócio dentro de mim. Durante 15 anos, eu ajudo pessoas dentro dos hospitais com câncer associado a uma depressão. As duas piores doenças. Fazer com que elas não desistem do tratamento. Convencendo crianças a amputar parte de corpo, dando suporte para os pais, psicológico, na parte de força, onde eles precisam ser o herói dos filhos, porque a depressão da criança, do adolescente e do adulto muda, e a gente fala isso depois. Mas eu precisava relatar isso para o mundo e mostrar que eu acabei criando uma ciência do Batman que vai ficar no meu computador e ninguém vai ver. Você pensou isso com o avião caindo? Avião caindo. Eu falei, se o avião pousar, eu vou vir para São Paulo e vou botar isso em prática. Então isso faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Que o avião Isso faz na época da pandemia ali. Tá, e aí o avião consegue pousar. Pousou tudo certinho. E eu tô nesse processo agora, o livro vai ser esse ano.